Olá, eu sou Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a energia masculina e a energia feminina. Não tem a ver com o sexo masculino e feminino, mas com a energia masculina e feminina que tudo e todos temos. Eu vou mostrar nesses slides, que hoje nós vamos fazer com slides, a importância da energia feminina e masculina no processo de cocriação. E você vai aprender a quebrar as objeções que a sua mente coloca quando você quer alguma coisa, quando você planeja cocriar alguma coisa. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que está fora do nosso padrão e a nossa mente fica falando, não, mas você não pode, você não consegue, está muito longe do seu alcance, isso é impossível. Ele fica colocando um monte de objeções. Então, nesse vídeo, você vai aprender a quebrar essas objeções. E nós vamos fazer com slides, porque eu vou usar uma técnica que a ciência ensina, que quando você ouve, você assimila uma certa quantidade de coisas. Quando você lê, você acompanha com a leitura, você já está trabalhando os dois lados do cérebro. E quando você escreve isso, você vai ver no vídeo, você potencializa mais ainda. Então, eu vou fazer com que vocês leiam junto comigo todo o texto através de slides. Então, a partir de agora, você não vai mais me ver, vai apenas me ouvir. E então, vamos para os slides. Antes de eu sair aqui da tela, eu gostaria de pedir que você não se esquecesse de compartilhar, de curtir, de se inscrever se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está assistindo. Esse canal tem um intuito para você que é a primeira vez que está aqui com a gente. Esse canal, ele tem o intuito de ajudar você a expandir sua mente. Então, eu trago aqui coisas que eu leio e que me ajudam a expandir o meu conhecimento, a tirar a minha mente dessas barreiras limitantes. Então, eu compartilho aqui com vocês. Tem cursos gratuitos, tem os vídeos, e eu passo aquilo que eu sei, eu passo para vocês. Talvez não com tanta habilidade, porque eu falo nos meus vídeos, eu não tenho tanta habilidade assim para falar diante das câmeras, para fazer vídeo, mas eu faço de coração. O que eu transmito é de coração para que você também consiga expandir a sua mente. Então eu espero que você receba com todo o amor que eu ofereço, ok? Vamos aos slides. Na geometria, as linhas retas representam a energia masculina e as linhas curvas a energia feminina. Aqui, esse símbolo do fruto da vida representa apenas a energia feminina, porque ele não contém as linhas retas, apenas as linhas curvas. A energia masculina é foco, expansivo, lógico, racional, e a energia feminina é criativa e receptiva. Na proporção áurea, ou sequência de Fibonacci, podemos observar na imagem as energias masculinas nas linhas retas e a energia feminina nas linhas curvas. A energia masculina, ela é linear, é analítica, é estratégica e prática. Já a feminina se move em curvas e é a criatividade em movimento, é a expressão e emoção, é o sentimento. As energias citadas aqui têm muito pouco a ver com a orientação sexual do homem ou da mulher, e sim com características apenas. O nosso cérebro tem muita relação com essas energias. Por exemplo, o nosso hemisfério esquerdo é masculino, é lógico, matemático, observa as coisas em linhas retas, é objetivo e prático. O
O hemisfério direito é o nosso lado feminino, é o lado criativo. Tem espírito livre, apaixonado, sentimental e é a arte e movimento. Agora você vai entender um pouco melhor a observação que eu vou fazer aqui. A maioria das nossas experiências meditativas concentra-se no hemisfério direito do nosso cérebro, o lado feminino. O nosso lado intuitivo, emocional e sentimental. Quando meditamos, geralmente temos uma sensação maravilhosa de bem-estar. E se meditamos com foco em algo, às vezes conseguimos ter visões ou imagens dos nossos sonhos. Sentimos algo inspirador e saímos geralmente com a sensação maravilhosa de que já conseguimos nossos objetivos. A sensação é tão boa que muitas vezes nem queremos voltar à consciência. Todas essas sensações se localizam no lado direito do nosso cérebro, o lado sentimental e intuitivo que nos conecta com o nosso eu superior. Mas depois desse momento maravilhoso, você mal começa a tomar consciência da realidade, a dúvida já começa a invadir a sua mente, com conversas do tipo: nada disso, é tudo imaginação sua. Isso não pode ser verdade, isso nunca vai acontecer. Você deve ter inventado essas coisas. Não é assim que acontece às vezes quando a gente quer muito alguma coisa? Sempre vem aquele nosso lado negativo para poder jogar um balde de água fria? Então, o fato é que o lado esquerdo do cérebro não foi envolvido na nossa experiência. Ou seja, o lado esquerdo, o teu lado lógico, não teve qualquer envolvimento com o teu lado direito, com o teu lado intuitivo. E por isso não sabe o que fazer com estas experiências, no caso. Ele não foi convencido por suas emoções. Então, a sua mente desata a fazer o que os pensadores, aqueles que têm a mente muito ativa, geralmente fazem. Começa a rejeitar as suas experiências intuitivas, utilizando questões puramente lógicas e racionais. E como a sua experiência foi puramente sentimental e abstrata, intuitiva, não tem uma base lógica, racional, de sustentação, fica difícil você convencê-lo. E assim começamos a diminuir as nossas experiências internas que tivemos e os sonhos que projetamos com extrema facilidade. De maneira figurada, os desejos são sementes que o seu lado feminino, no momento da meditação ou visualização, plantou em sua mente. O seu lado esquerdo achou que a semente não era muito boa e foi lá e arrancou. Isso acontece porque os dois hemisférios do seu cérebro não estão trabalhando em conjunto, da maneira como deveria ser. O seu lado lógico mantém-se cético e às vezes até cínico com relação às experiências que acabaram de acontecer no teu lado direito ou intuitivo. E isso é como se duas pessoas estivessem num barco, só que um rema para um lado e o outro rema para o outro, e assim ninguém chega a lugar nenhum. Então, significa que existe aqui um desafio, uma barreira a ser superada, ou seja, você teve essas experiências maravilhosas, estes insights e visões fantásticas, que são potencialmente extremamente úteis para o seu processo de desenvolvimento. Mas assim que você sai daquele estado meditativo e começa a utilizar o lado lógico, o lado esquerdo do cérebro, surge a dúvida e os questionamentos. Então, o que devemos fazer? Como devemos proceder? Como resolvemos esse impasse? O que devemos fazer para ter os dois lados do cérebro funcionando em conjunto e em harmonia? A resposta é bem simples. Como o seu lado esquerdo é muito lógico, você precisa convidá-lo para fazer parte do processo de criação.
e eu estou falando aqui da sincronização hemisférica do cérebro. Eu sei que isso parece soar um pouco complicado, mas não é não. A sincronização hemisférica é basicamente quando os dois lados do cérebro trabalham juntos, em vez de trabalhar um contra o outro. Esse desacordo fica evidente quando alguém deseja manifestar uma vida melhor, mas o cérebro literalmente não pretende colaborar, não deixa você manifestar. Não importa o que você faça, ele não se convence de que é capaz, de que é merecedor, de que isso é possível. E para conseguir isso, ambos os lados do cérebro devem funcionar com a mesma frequência elétrica. Em poucas palavras, é assim que funciona. O cérebro humano tem a habilidade surpreendente de se reorganizar, estabelecendo novas conexões entre células cerebrais, novas conexões neurais, e eu já até falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. O seu cérebro não necessariamente modela as coisas como uma argila, como um barro. Ele simplesmente encontra novas conexões neurais, encontra novas maneiras de conectar os pontos. Os neurologistas chamam isso de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. E pronto, te revelei o segredo da cocriação. Quando os dois hemisférios estão sincronizados, você torna o seu cérebro imensamente mais poderoso. Ok, agora você deve estar falando, Margarete, se fosse fácil, todo mundo faria, não é mesmo? E é claro que eu sei disso. Tudo é questão de prática, e aqui eu vou te mostrar uma delas apenas. E como eu estava falando da geometria sagrada, eu vou dar uma explicação aqui na geometria, porque é uma prática que dá até para você fazer usando a geometria sagrada. A geometria basicamente descreve a criação e a consciência, ou a consciência. E ela é apenas um conceito. A geometria sagrada é um conceito, não é algo que você vai lá e pega, não é palpável. É apenas o conceito da criação. E como está em movimento, quando você olha para esses círculos, você vê que eles estão em movimento, então não basta apenas você ler ou observar. Não é algo que você olha e pensa assim, ok, já entendi, já percebi tudo e consigo assimilar tudo de maneira fácil. Na geometria sagrada, o ideal mesmo é você pegar num lápis, num compasso, num papel e começar a desenhar. Essa prática acaba se tornando uma experiência quase hipnótica, porque você fica ali concentrado, tentando entender como os círculos funcionam, um dentro do outro. E então, ao desenhar estas imagens, e não só por olhá-las, começa a entender, o seu cérebro começa a entender a essência da tua realidade, da nossa realidade. Ele começa a entender a base da criação numa linguagem que o teu lado lógico consegue finalmente entender. E quando inicia esse processo, você começa a permitir ao seu lado esquerdo do cérebro, o racional, a compreender uma explicação lógica para a unicidade de todas as coisas. E isso acontece porque, em parte, está desenhando a realidade, está descrevendo-a, simplesmente porque está usando as formas e figuras construtoras da nossa realidade. Da mesma forma, você deve proceder com relação aos seus sonhos, colocando o seu sentimento, o seu lado feminino, o lado direito, no papel. Aquilo que você estava sentindo, pensando, meditando, você pega e coloca no papel, através de desenhos ou escrevendo. E o que acontece quando começa a desenhar é que
o teu lado esquerdo do cérebro está sendo solicitado, está sendo envolvido também no processo. E então começa a fazer parte, a criar algo, ou a fazer parte da criação de algo. Você está falando uma linguagem que o teu lado lógico consegue finalmente entender. E aí se dá a magia. Aqui, o teu lado lógico começa a entender. Começa a envolver-se na sua experiência espiritual. E, de repente, os dois estão remando na mesma direção. Lembre-se, para gerar, para engravidar, é necessário que as duas energias, a masculina e a feminina, trabalhem juntas. Então, use essas técnicas de escrever, de ler, para que os dois lados do seu cérebro possam trabalhar em conjunto. Eu vou ficando por aqui. Esse era o assunto de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos.